Uma boa noite para todos nós que estamos aqui hoje, neste momento de reflexão, Palavras de Luz, um oferecimento da nossa Casa Espírita, Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, de Caratinga, e é com muita satisfação que nós iniciamos mais esse momento, para nós podermos estar harmonizados com as lições e com tudo que nós precisamos de entender sempre nas lições, quando nós resolvemos estudar. Nós vamos rogar a Jesus, esse mestre incomparável, que esteja conosco, amparando os nossos passos, nossos pensamentos, sintonizando os nossos sentimentos sempre com lições edificantes, para que nesta noite nós possamos absorver melhor aquilo que for de útil para cada um de nós, tanto para nós que estamos aqui nos dedicando a fazer essa reflexão, quanto também para as pessoas que em algum momento acessarem esse conteúdo. Possamos todos nós sentir a tua doce presença adentrar os nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus sempre. Então, nessa noite, nós vamos trazer uma reflexão do livro Pão Nosso. Está lá no capítulo 8, que nós vamos fazer uma reflexão. E esse capítulo 8 fala de alguma coisa que realmente nos aflige hoje, que são ansiedades. E lá diz o seguinte, está na primeira carta a Pedro, capítulo 5, versículo 7, dizendo o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí tem as palavras de Emmanuel, porque o livro Pão Nosso é uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e Emmanuel faz as seguintes considerações. As ansiedades amam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de Caia. Então, quando nós pensamos na questão da ansiedade, nós vamos ver que ela muitas vezes não leva a grandes lugares, embora a gente perceba que em determinadas situações é difícil a gente não ter um certo grau de ansiedade, que é aquela expectativa de algo que vai para acontecer, né? Que nós pensamos que vai acontecer e que tantas vezes não acontece. Tal qual a gente, vamos dizer assim, a gente não tem certeza do futuro. Mas os problemas, os desafios, eles estão aí. Isso aí vamos dizer assim, não é um ponto certo. Nós temos desafios e esses desafios são os nossos professores, porque é através de nós entendermos como que nós fazemos, como nós lidamos com cada uma das situações que nos apresentam, é que nós vamos então tirar as lições, entender, encontrar soluções, amadurecer,
fazer com que nós possamos, então, ir encontrando o caminho para nós fazermos e sermos melhores. Porque cada experiência nossa traz isso. Só que quando nós estamos muito ansiosos, um pouco da possibilidade de aprendizado, ele se perde, porque nós despendemos uma energia tão grande nesse movimento da ansiedade, que faz com que a gente esteja disperso da possibilidade de nós podermos aprender, de nós podermos aproveitar o momento para nós crescermos e para fazer melhor aquilo que nós tivermos de fazer. Mas a gente vê aqui, nas palavras de Emmanuel, um alerta interessante, vamos dizer assim, um dito interessante, onde ele diz o seguinte: justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores. Então, é justo desejar tudo isso, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Mas não vamos deixar de lado a questão de que a ansiedade, ela precede sempre uma ação que pode, às vezes, nos levar à queda dentro daquele propósito que nós nos propomos, né? Então, nós precisamos, então, tentar vencer esta que tantas vezes não chega de uma vez. Ela chega devagarinho, às vezes numa expectativa, às vezes numa possibilidade de uma solução de um problema, mas nós temos recursos em nós para nós melhorarmos, né? Aqui, Emmanuel nos alerta para nós podermos confiar no amor maior do Pai por nós, que não nos deixa em desamparo. A nossa questão, na verdade, é nós pensarmos que nós não temos confiança nisso. A nossa fé é ainda menor do que um grão de mostarda. Se você não sabe o tamanho de um grão de mostarda, pesquisa aí na internet que você vai ver. Ele é a ponta de uma unha, né? Ele é menor do que a ponta de uma unha. Então, quando Jesus disse que a nossa fé é menor do que um grão de mostarda, isso quer dizer que nós confiamos muito pouco na providência divina. Lógico que nós não vamos sentar e esperar que a providência resolva todos os nossos problemas, mas que a inspiração virá, que o alento virá, que as possibilidades estarão à nossa volta, basta que nós pensemos que nós precisamos sintonizar com o mais alto. Esse sintonizar com o mais alto é o quê? Através da prece, através da confiança que nós temos, porque nós muitas vezes confiamos condicionados. Nós condicionamos. Olha, Senhor, será que o Senhor vai realmente me atender? Eu preciso disso. A questão é que nós precisamos confiar mais, né? Sermos mais confiantes de que a solução virá. Mas é uma solução com ação. É uma solução onde nós fazemos os nossos movimentos e ela vem até nós por inspiração, mas também nós temos que ter merecimento e entender, ter humildade, para entender que às vezes algumas coisas não se achegarão a nós, ou porque não temos merecimento, ou porque não está na nossa programação e nós insistimos em alguma coisa que posteriormente a gente tem a oportunidade de ver que não era tão bom assim para nós. Então tem todas essas coisas que envolvem esse momento de ansiedade. Mas vamos fazer aqui uma reflexão. Nos dias atuais, nós vemos que a ansiedade ela exacerba a ponto tal de precisar ser medicada. Algo que está dentro de nós, que nós tentamos trabalhar por vezes por não esforçar, ou por não querer, ou por não saber, mas fica sem trabalho, sem a gente poder trabalhar isso dentro de nós. E aí o que acontece? Aquilo que está dentro transborda. E quando transborda, vem para as sensações físicas. E aí, como é uma forma muito justa da gente procurar ajuda, a gente vai ao médico. E aí nós temos a medicação dessa ansiedade. Quando ela é temporária e a gente entende que é um processo que, na verdade, vai passar, tudo bem. O problema é que muitas vezes nós nos apropriamos disso. É a minha ansiedade, é a minha dor. Então, quando nós nos apropriamos de sintomas, realmente fica muito mais complicado. Na verdade, é uma ansiedade que você está cuidando e que vai resolver-se.
Nós, na verdade, queremos, muitas vezes, a solução para todos os nossos problemas, a satisfação de todos os nossos sentidos. Isso faz com que a gente realmente não saia desse circuito de estar sempre ansiosos por desejar e por ambicionar alguma coisa. A ambição, tudo, não só a ambição, mas tudo na vida com equilíbrio é possível. É possível de ser benéfico, de ser construtivo. Por isso o mundo é como está, porque vem a curiosidade, vem a ansiedade, nós desejamos alguma coisa e assim vai, né? Por isso que sempre há algo novo acontecendo. Mas desde que isso não seja, você não se aproprie de algo que torna-se um sintoma. E aí acaba ficando, tomando um espaço muito grande e tal na nossa vida, que faz com que a gente perca a oportunidade de dar espaço para o que é criativo, para nós entendermos, solucionarmos os nossos desafios, aprender com eles e seguir adiante. Então vamos pensar um pouco sobre isso, sobre essa questão de sermos tão ansiosos com um porvir que talvez não é interessante para nós e porque talvez nem seja o melhor caminho, vamos assim dizer. Esperamos ter contribuído só um pouquinho para que essas lições chegassem até você e que nós, na próxima semana, possamos ter a oportunidade de fazer mais uma reflexão nesse momento que nós chamamos de Palavras de Luz, um oferecimento do Centro Espírita Bezerra de Menezes, que em Caratinga está na rua Sinfrônio Miranda, número 74, bairro Esplanada, e será uma satisfação receber você, inclusive nas nossas palestras públicas, que acontecem sempre aos sábados, às 19h30. Até uma próxima oportunidade e fiquem com Deus.